A aula está sendo gravada. Pessoal, é o seguinte, só relembrando alguns conceitos de cardinalidade, então, tá? Então, eu tenho aqui uma entidade que eu vou chamar de funcionário. E essa entidade funcionário, eu vou fazer um link dela com o equipamento em que esse funcionário vai utilizar, né? O computador. Então, eu vou fazer um link com o computador. Uma outra maneira de eu fazer essa relação é simplesmente clicando aqui, ó, em relacionar, tá vendo? Tem o selecione aqui. Eu vou clicar aqui e relacionar com funcionário, certo? Aí, ele já coloca a cardinalidade para mim. Pessoal, só relembrando, então, os conceitos relacionados à cardinalidade, né, que foi passado na aula passada. Cardinalidade é um conceito muito importante em banco de dados, certo? Então, a gente tem a cardinalidade mínima. Eu vou fazer umas anotações aqui no Word, né? A gente tem, então, a cardinalidade mínima e a cardinalidade máxima, certo? Essa da esquerda a gente vai chamar de cardinalidade mínima. E a da direita, a cardinalidade máxima. Então, de funcionário em relação ao computador, eu vou deixar a cardinalidade mínima como 0 e a máxima como n, e de computador em relação a funcionário, a cardinalidade mínima também n, 0 e a máxima n. Aí, só para vocês entenderem melhor, nesse exemplo aqui, eu vou colar aqui no Word, depois eu passo para vocês, né, essas anotações. Passo por escrito, tá? Então, ó, você tem essa cardinalidade assim. Como que você faz para descobrir a cardinalidade, então? Isso aqui é uma revisão, tá? Então, como que você faz para descobrir a cardinalidade mínima? Você faz a pergunta, boa noite, de funcionário em relação a computador. Certo? Você faz a pergunta de funcionário em relação ao computador. Então, ó, a pergunta... a pergunta da cardinalidade mínima, né? Pergunta da cardinalidade mínima. De funcionário em relação ao computador. Quantos computadores, no mínimo, um funcionário pode usar? No mínimo, aí depende do modelo de negócio que você está querendo construir, certo? Nesse caso, ou se fosse um exercício, dependeria do enunciado do exercício, né? E se for numa empresa, por exemplo, depende, né? Por exemplo, a quantos computadores um funcionário tem acesso, ele tem login em quantos computadores. No mínimo, ele pode estar associado a nenhum. Nesse caso aqui, eu vou colocar a cardinalidade mínima como 0, tá? Então, esse valor aqui, esse primeiro valor aqui, né, do lado de... Vou marcar ele de vermelho, tá vendo? Essa daqui, do lado de computador, seria a cardinalidade mínima, certo? De computador. Então, eu posso dizer que a cardinalidade mínima de computador é igual a 0, tá? Aí, a pergunta... E eu também, nesse caso, eu digo que é um relacionamento não obrigatório, certo? Porque a cardinalidade mínima é 0, então, nesse caso aqui, eu tenho um relacionamento
não obrigatório, tá? Pessoal, se estiver confuso, pode perguntar, tá? E aí, ó, a pergunta da cardinalidade máxima. Então, você faria uma pergunta, né, para encontrar essa cardinalidade. No caso, eu estou falando da cardinalidade de computador. Então, eu pergunto, a pergunta de funcionário em relação ao computador. Quantos... Deixa eu voltar. Quantos computadores, no máximo, um funcionário pode usar? Então, no máximo, o funcionário pode estar usando, no máximo, N computadores. E esse N, então, é um valor positivo maior do que 1, certo? Então, se for 2, 10, 100, 1 milhão, é N, tá? É assim que a gente registra. Então, eu digo que a cardinalidade máxima de computador é igual a N, tá? Certo? E aí, eu vou fazer essa pergunta, então, ao contrário, para poder entender, para poder responder a cardinalidade de funcionário, certo? Então, nesse caso aqui, eu faço a pergunta da cardinalidade mínima para poder descobrir, né, para poder descobrir a cardinalidade mínima, então, de funcionário. Então, eu pergunto, um computador pode estar associado a, no mínimo, quantos funcionários? Nesse caso aqui, a cardinalidade mínima que eu coloquei foi 0, certo? Então, esse 0 aqui do lado esquerdo seria a resposta, então, dessa pergunta aqui. Um computador pode estar associado a, no mínimo, quantos funcionários? No mínimo 0. Então, a cardinalidade mínima de funcionário é igual a 0, neste caso específico aqui, tá? E aí, a pergunta da cardinalidade máxima... fazer, então, a pergunta: um computador pode estar associado a, no máximo, quantos funcionários? Então, por exemplo, 2 funcionários podem usar o mesmo computador? Nessa empresa aqui, eles podem. Então, a cardinalidade máxima de funcionário é N, certo? Então, a cardinalidade máxima de funcionário é igual a N. Neste caso específico aqui, certo? Então, é assim que eu acho a cardinalidade, tá? Tranquilo? Aí, eu digo que o relacionamento é não obrigatório de ambos os lados, porque a cardinalidade mínima é 0, certo? Quando a cardinalidade mínima for 0, isso eu vou fazer no Word, porque aqui no BR Modelo ele não aceita isso. Qual que é as possibilidades de cardinalidade mínima? Não só no BR Modelo, mas no diagrama de entidade de relacionamento. Ó, a cardinalidade mínima pode ser 0 ou pode ser 1, certo? Então, as possibilidades aqui de cardinalidade mínima são 0 e 1, certo? As possibilidades, então, de cardinalidade mínima em qualquer relacionamento é 0 ou 1, não existe outro valor. E a possibilidade de cardinalidade máxima? As possibilidades são 1... Opa, apertei coisa errada aqui.
as possibilidades são 1 ou N, certo? Se você for aqui, ó, e ver, tá vendo? A cardinalidade mínima, que é o que vem antes da vírgula, a possibilidade é 0 e a possibilidade é 1 também, certo? Só tem essas duas possibilidades. Já a cardinalidade máxima, que é o que vem do lado direito da vírgula, ó, a possibilidade é 1 ou N, não tem outra possibilidade, certo? Tranquilo até aqui? Aí, pessoal, quando a cardinalidade mínima for 0, você não precisa escrever 0,n. Você poderia fazer o seguinte, isso aqui eu vou estar fazendo aqui no Word, porque ali no BR Modelo ele não aceita que eu faça isso. Na verdade, eu só vou mostrar para vocês, porque pode ser que vocês encontrem, né, escrito dessa forma em algum lugar, certo? Então, aqui, ó, você pode escrever somente o N. Peraí. Deixa eu colocar preto aqui. Opa! Eu não estou conseguindo escrever aqui dentro. Só não sei por que eu não consegui escrever ali dentro da forma. Colocar aqui, adicionar texto N. É porque tá em branco ali o valor. Oxi, peraí. Peraí, pessoal, é cor preta aqui. Deixa eu só acertar isso aqui, que eu já falo isso para vocês. Olha só, se você vê escrito somente assim, tá vendo? Somente um N, quer dizer que a cardinalidade, se você vê escrito assim, tá vendo? Somente N, quer dizer, então, que a cardinalidade mínima é 0, tá? Porém, aqui no BR Modelo, a gente vai escrever dessa forma, 0,n, indicando que a mínima é 0 e a máxima é n, certo? Porém, se você vê escrito só o n, você está automaticamente querendo dizer que a cardinalidade mínima é 0, tá? Ou se você vê somente o número 1, você já sabe, então, que a cardinalidade mínima é 0 e esse 1 seria a cardinalidade máxima, tá? Certo? Então, essa daqui é uma outra forma de escrever a mesma coisa. Ela é muito encontrada. Se vocês pesquisarem na internet diagrama entidade de relacionamento, vocês vão ver que existem as duas formas de fazer essa anotação, tá? A gente pode fazer dessa forma aqui, indicando que a cardinalidade mínima é 0, ou você pode fazer dessa forma aqui, né, ocultando o 0, e você entende, então, se só tiver um valor, esse valor está falando da cardinalidade máxima, e a mínima seria 0 nesse caso, tá? Seria outra forma de escrever a mesma coisa, então, certo? Beleza? Então, aqui, pessoal, vamos ver se vocês entenderam. Eu vou fazer um outro relacionamento aqui. Imagina que esse funcionário, ele tem dependentes, e eu preciso pagar esses dependentes, né? Por exemplo, convênio médico, direito trabalhista, quem tem mais dependente tem mais direito trabalhista. Então, eu vou relacionar esse dependente, está vendo? Eu vou relacionar com o funcionário, certo? Agora, queria que vocês me falassem. Eu pergunto a cardinalidade de funcionário em relação a dependentes.
qual que seria a cardinalidade mínima aqui de funcionário em relação a dependentes? Isso, quem falou 0,n aí, tá certinho. A cardinalidade mínima é 0. Então, eu pergunto, quantos dependentes um funcionário pode ter? No mínimo 0. Então, aqui eu coloco um 0, beleza? E aí eu pergunto, quantos dependentes um funcionário pode ter no máximo? No máximo n. Então, a cardinalidade máxima aqui é n, tá? Agora, do outro lado aqui, de dependente em relação a funcionário. Um dependente pode ser dependente de, no mínimo, quantos funcionários e, no máximo, quantos? Que é 1,1. Ou seja, no mínimo 1 e no máximo 1. Todo mundo concorda? Alguém discorda? Alguém discorda? Não? Todo mundo entendeu isso aqui? Por que disso aqui, então? Então, ó, um dependente, ele vai ser dependente de no mínimo 1 e no máximo 1 funcionário, né? Então, a cardinalidade mínima e máxima aqui é 1, certo? Então, você pergunta... Então, aqui nesse caso, você sabe que um funcionário pode ter no mínimo 0 e no máximo N dependentes, quantos forem, e um dependente, ele é dependente de um e somente um funcionário, beleza? Agora aqui, como que isso aqui fica no modelo conceitual? Aliás, a gente está no modelo conceitual. Como fica no modelo lógico? Vamos fazer um modelo lógico? Quantas tabelas a gente vai ter aqui? Quantas tabelas a gente teria de acordo com esse esqueminha? E aí, gente, ó, esse daqui é o modelo conceitual. No modelo lógico, quantas tabelas a gente vai ter? 3? Não. Eu tenho 3 tabelas porque eu tenho funcionário dependente de computador, porém, não é só 3. Deixa eu relembrar por que não é só 3. Olha só, eu vou pegar a da aula passada, da aula 5. Ó, vou mostrar aqui um conceito da aula 5. Quando eu tenho um relacionamento muitos para muitos, tá vendo? N dos dois lados, cardinalidade muitos para muitos, eu tenho 3 tabelas num relacionamento binário. Eu digo que esse relacionamento é binário porque é entre pessoa e computador. Então, relacionamento entre duas entidades é um relacionamento binário. Até agora a gente só fez binário, né? Relacionamento binário. Então, num relacionamento binário, muitos para muitos, eu tenho 3 tabelas, certo? Então, pessoal, decore, isso é regra. Não tem outro jeito, tem que memorizar. Quando a cardinalidade máxima for muitos dos dois lados, então, nesse caso, eu digo que a cardinalidade é muitos para muitos. Ou eu faço a anotação dessa forma, N, 2 pontos, N. Nesse caso aqui, eu estou dizendo que a cardinalidade máxima é muitos dos dois lados, certo? Então, a cardinalidade máxima é muitos para muitos. Nesse caso aqui, eu faço o quê? Então, esse relacionamento, ele vai virar uma tabela e ele vai ter como chave as chaves primárias das outras 2 tabelas. Então, eu tenho 4 tabelas aqui. Dá para entender por que são 4? Então, aqui, de acordo com aquelas regras que estão no slide da aula 5, tá vendo? São 18 slides. Quando eu tenho o relacionamento muitos para muitos, eu tenho 3 tabelas, então. A tabela funcionários, a tabela computador
e um relacionamento com as chaves primárias de cada uma dessas duas tabelas, sendo uma chave estrangeira aqui. Beleza? Então, aqui, ó, eu vou colocar os atributos aqui, tá? Então, eu teria... vou colocar código do funcionário, que eu acho mais fácil. Vou colocar CPF mesmo, vai. CPF, que é o atributo identificador, nome, telefone. CPF nome, vai. Tá bom. Aqui, em computador, então, eu vou colocar os atributos... Cargo, é verdade, o cargo, né? Cargo. Computador. Computador, que vai ser o atributo identificador, e eu vou dar um nome. Nome para o computador, só um nome tá bom. Aí, esse relacionamento, então, eu posso colocar alguns atributos nele, certo? Quando eu tenho relacionamento muitos para muitos, eu posso colocar atributos nesse relacionamento. Então, aqui, eu quero registrar quando um funcionário usa um determinado computador, certo? Vai que o funcionário comete um crime ali naquele computador, então eu quero registrar no sistema quem que usou qual computador em qual horário, tá? Isso é uma coisa muito importante em banco de dados, que é em relação, assim, você impedir que um determinado usuário possa dizer que não foi ele que fez alguma coisa. Então, com esse registro, você impediria um funcionário de dizer que não usou tal máquina em determinada data, por exemplo. E aí, onde eu ponho essa data? Eu vou pôr no relacionamento, ó. Eu ponho aqui no relacionamento um atributo e eu vou colocar esse atributo data da utilização. Então, seria a data em que o usuário usou esse computador, certo? Porém, como eu falei que está aqui também nesse slide aqui, ó, que é da aula passada, eu preciso que essa tabela que vai virar relacionamento, isso, tem que colocar uma chave estrangeira do funcionário, exatamente. A chave estrangeira... O Pedro não está aqui, ele disse para chamar ele. Opa, eu reagi errado, tá? Com essa... Deixa eu tentar chamar o Pedro aqui, que ele não está conseguindo. João Pedro, na verdade, é o nome dele. Ele conseguiu entrar? Não, né? Deixa eu ver aqui, peraí. Conseguiu entrar, João Pedro? Acho que ele conseguiu, né? Acho que ele conseguiu. Se tiver mais alguém, gente, se tiver mais alguém que não consegue entrar, pode fazer que nem o João fez, comentar, né? E aí eu faço a chamada. Mas o time estava instável, né? A gente até suspeita que é aquele ataque que a gente chama de DDoS. Já ouviram falar desse tipo de ataque? É um ataque de negação de serviço. Um ataque hacker
em que a pessoa vai gerando uma demanda muito alta no sistema e o sistema cai, né? É um ataque bem comum, até simples de fazer. Mas isso é a gente que está achando, né? Não, porque saiu várias notícias de que o sistema estava instável e a gente não sabia por quê. Nunca esteve tão instável assim. Mas, enfim, vamos continuar. Então, aqui, olha só, eu vou ter como chave estrangeira a chave primária destes dois, certo? Então, eu vou ter que colocar mais um atributo aqui, mais um. E esses atributos, então, esse atributo aqui vai ser CPF, que vai ser chave estrangeira, e esse atributo aqui vai ser o código do computador, que vai ser chave estrangeira também, certo? E aqui, independentes, eu vou colocar, então, os atributos código do dependente. Então, eu vou dar um código para esse dependente, que vai ser o atributo identificador, o nome do dependente. E aí, pessoal, aonde que eu coloco a chave estrangeira? Está bem ruim isso aqui, né? Vou organizar melhor. Aonde que eu coloco a chave estrangeira? Em funcionário ou independente? Nesse caso aqui, esse relacionamento não vira tabela, porque é um para muitos, não é muitos para muitos, certo? Então, esse relacionamento não vira tabela, somente esse que vai virar. Eu coloco aonde, então? Independente. Então, independente, eu vou colocar aqui o código do funcionário. Exatamente. Por que eu vou ter que colocar a chave estrangeira aqui em dependentes? Então, aqui em dependentes, eu vou colocar, né, mais um atributo que vai ser o atributo que eu vou chamar de CPF funcionário, certo? Que no caso aqui vai ser a chave estrangeira. Eu poderia colocar, ao invés de colocar a chave estrangeira aqui em dependentes, colocar em funcionário o código do dependente como chave estrangeira? Poderia fazer isso? Vocês acham que pode ou não? Poderia ou não? O que vocês acham? E aí, galera, vocês são muito quietinhos. Eu poderia, ao invés de colocar a chave estrangeira como CPF do funcionário, eu poderia não colocar essa chave estrangeira aqui e, em funcionário, colocar o código do dependente como chave estrangeira? Posso ou não? Não. Não, gente. Não posso, porque, olha, pensa comigo. E se esse funcionário não tiver nenhum dependente? O funcionário, ele pode não ter dependente, certo? Como também o funcionário pode ter vários dependentes. Então, imagina na hora de eu estar preenchendo a tabelinha lá. Então, eu teria uma tabela, né, no meu banco de dados, uma tabela com o CPF, nome, cargo, tal, e aí eu teria aqui a chave estrangeira como código do dependente. Aí eu cadastraria a primeira pessoa, a Ana, por exemplo. A Ana não tem filhos. Aí eu teria que deixar isso em branco. Aí eu tenho um segundo funcionário, Bruno. O Bruno tem 2 filhos. Então, o Enzo. E aí eu teria que cadastrar o Bruno de novo, tá vendo? Para colocar mais uma dependente. Certo? Isso daqui até daria certo, porém, se o funcionário tem 9 dependentes, né, você teria que cadastrar esse funcionário 9 vezes.
Isso daqui é um erro, olha só, então isso aqui não pode, tá? Não pode, é um erro de redundância de dados, tá? Pessoal, erro de redundância de dados é um erro muito grave em banco de dados, porque por causa do seguinte, você pode ter 10 funcionários na empresa, como você pode ter 10 mil, pode ter 10 milhões, né? Dependendo de que empresa você tiver. Então, imagina a quantidade de redundância de dados que você vai ter. E nem sempre você vai estar armazenando dados em um computador bonitinho como a gente está armazenando. Pode ser uma catraca, pode ser um painel, por exemplo. Sabe aquela catraca que você passa no clube ou na academia, que você passa e se você não pagou, a catraca não libera? Tem um banco de dados ali, né? E nem sempre o poder de processamento desses equipamentos é alto, certo? Então, isso aqui não pode, tá? Então, necessariamente, como o relacionamento não é obrigatório de funcionário em relação a dependente, porque eu posso cadastrar um funcionário sem cadastrar nenhum dependente. Porém, o contrário é diferente, ou seja, eu não tenho como cadastrar um dependente sem ele ser dependente de algum funcionário, certo? Então, neste caso aqui, eu coloco a chave estrangeira desse lado aqui, do lado em que eu tenho a cardinalidade mínima como 0, tá? Beleza? Então, eu tenho 4 tabelas, certo? No modelo lógico. Então, vamos lá. Eu tenho a tabela funcionário, a tabela que vai ser o relacionamento aqui, né? Que eu vou chamar ela de alocação. Vai ter a outra tabela que vai ser o computador e a tabela dependentes. Beleza? Então, funcionário, computador, dependente. E aqui eu vou chamar de alocação, porque seria a alocação entre, né, a alocação do funcionário alocado a um computador. Mas você poderia chamar, se quiser, essa tabela, desde que seja um nome que faça a gente entender o que é a tabela, beleza? Então, aqui, ó, eu vou, aqui nesse terceiro item aqui, funcionário, então, funcionário teria o CPF, que é chave primária e é um atributo do tipo inteiro, certo? Nome, que é um atributo do tipo varchar, que é uma cadeia de caracteres. Cargo, certo? Olha só, esse ficou uma chavinha do lado indicando que é a chave primária. Dependente, então. Dependente tem o código do dependente. Chave primária e é um campo do tipo inteiro. Eu tenho o nome do dependente, que eu vou colocar como varchar, que é uma cadeia de caracteres, e eu vou cadastrar o CPF do funcionário. Vou colocar um underline aqui que tá esquisito, né? CPF funcionário, que vai ser chave estrangeira, e vai ser um campo do tipo inteiro. Olha só. Beleza? Então, aqui, ó, o CPF do funcionário ficou uma chavinha estrangeira. Aí eu posso ligar. Eu venho aqui nesse aqui de ligar, ó, e ligo esse CPF com este aqui. Bonitinho, né? Então, em computador, eu tenho o código do computador, né? Que vai ser do tipo inteiro e chave primária. E eu tenho o nome do computador, que vai ser varchar. E aí, aqui em alocação, eu tinha a data, o CPF e o código do computador. Então, olha só, eu tenho o CPF do funcionário,
CPF do funcionário, ele é chave primária e também vai ser chave estrangeira, certo? Eu vou fazer uma chave primária concatenada aqui. Então, ó, eu tenho... Lembra que eu falei de chave primária concatenada ou composta? Eu coloco 2 campos como chave, que no caso é o CPF do funcionário e o código do computador. E esses 2 campos também são chave estrangeira, especificamente nesse caso, tá? Então, data da utilização do PC, vou colocar a data da utilização do PC. Esse tipo aqui é inteiro, e a data é do tipo date, tá? Campo do tipo date. Aí eu vou fazer esta ligação, então, CPF com CPF, e aqui código do computador com código do computador. Certo? Tranquilo? Pessoal, continuando lá, então. Olha só, agora que eu vou entrar, na verdade, na aula 6, tá? Essa aula 5 pode fechar, então, aula 6. Relacionamento ternário e herança. Então, ó, relacionamento ternário. Então, a abordagem de entidade de relacionamento, ela vai permitir que os relacionamentos possam ser ligados em graus maiores do que 2. No caso, um relacionamento com 3, certo? Então, imagina que aqui eu tenha, então, além de funcionário computador, eu tenha projeto, certo? Então, esse funcionário, ele está alocado em um computador e também em um projeto. Então, eu vou colocar uma outra entidade aqui, ó. Eu vou chamar essa entidade de projeto, e essa entidade vai ter os atributos. Peraí. Os atributos. Código do projeto, que é o atributo identificador, e eu vou pôr o nome do projeto. Como que... Então, esse projeto está ligado com quem? Esse projeto, ele está ligado com funcionário e com computador. Eu ligo ele, então, olha só, com esse relacionamento aqui, tá? Com esse relacionamento aqui, e é um relacionamento, então, muitos para muitos também, certo? Então, aqui fica o 0,N, deixa eu colocar esse 0,N aqui, indicando que é muitos para muitos também, tá? Na verdade, ele tem que estar aqui, esse 0,N. Enfim, era para ele estar mais aqui perto, mas tudo bem. Certo? Então, isso daqui é um relacionamento ternário. Tranquilo? É um relacionamento ternário. E aí, olha só, o que mais que eu preciso nesse relacionamento ternário? Eu preciso de uma chave, né, para linkar isso com alguma coisa. Então, aqui nesse relacionamento, eu vou precisar de mais um atributo. Opa, não, peraí. Eu vou precisar de mais um atributo, que seria, então, o código do projeto, certo? Que também vai ser uma chave. Vamos lá no modelo lógico, então, alterar isso? Olha só. Então, aqui, eu vou colocar mais um campo, que vai ser o código do projeto, que vai ser uma chave primária estrangeira também. Eu vou colocar do tipo inteiro, certo? E aí, ela vai estar ligada, então,
com a minha tabela projeto, que vai ter os dois atributos, que vai ser o código do projeto, que é um valor do tipo inteiro, chave primária, e o nome do projeto, que não é chave nenhuma, certo? Aí eu vou estar ligando, então, ó, esse código do projeto aqui com o código do projeto aqui, certo? Tranquilo, gente. Vocês são muito quietinhos, gente. Pessoal, olha só. Vocês não se manifestam, então eu continuo com o conteúdo, tá, gente? Se tiver difícil, se tiver incompreensível, vocês têm que se manifestar. Senão eu chego à conclusão de que vocês estão entendendo. Certo? Concentrado. Então, pessoal, olha só. Agora, o relacionamento ternário é isso, então, beleza? Aqui é o seguinte. Imagina, então, que... você, quando você deleta um funcionário, você precisa que esse dependente vá embora junto, certo? Imagina você continuar pagando um direito trabalhista para um dependente de um funcionário que você já mandou embora. Então, como que eu faço para quando eu deletar um funcionário, o dependente vai embora junto? Eu seleciono esse relacionamento aqui, tá vendo? E aqui, ó, ele está perguntando se é uma entidade fraca. Eu vou marcar como sim, tá vendo? Olha só o que acontece. Ele fica mais grosso, tá vendo? Então, ó, o fato dele estar mais grosso aqui indica que dependente é uma entidade fraca, certo? Então, o que significa isso, o fato de dependente ser uma entidade fraca? Quer dizer que um membro dessa entidade, ele só existe se existir se existir na entidade funcionário. Se eu deletar o funcionário daqui, o dependente vai embora do meu sistema junto, certo? Então, é por isso que ela é uma entidade fraca. Então, você seleciona essa linha aqui, né? E marca entidade fraca, sim, certo? É uma entidade fraca. Então, é dessa forma que a gente registra, então, sendo, né, uma entidade fraca. Se eu deletar um funcionário, o dependente vai ser deletado junto, certo? Em casos assim, em que uma entidade só pode existir se ela depender da outra, nesse caso aqui, né, eu só tenho um dependente aqui, se eu tiver um funcionário cadastrado com CPF para esse dependente, certo? Então, nesse caso, é uma entidade fraca, tá? Certo? Então, tranquilo, gente? Cardinalidade dos relacionamentos, relacionamento ternário, entidade fraca, tudo isso. Olha quanto conceito, hein? Beleza? Posso incluir mais um conceito aí? É cedo ainda, né? Não é nem 8 horas. Vocês estão muito quietinhos. Eu vou incluir mais um conceito aí, tá? Eu vou escrever aqui para ficar mais fácil de compreender, tá? Eu vou colocar esse print aqui nesse documento do Word, depois eu mando esse documento do Word para vocês. Opa, peraí. Então, aqui eu vou cortar aqui, ó, só para mostrar que é uma entidade fraca. Então, olha só. Então, ó, dependente é uma entidade fraca, porque ela só existe se existir
um funcionário relacionado àquele, né, dependente, certo? Então é uma entidade fraca, porque ela só existe se existir um funcionário relacionado com aquele dependente, tá? Por isso que é uma entidade fraca, beleza? Então, vamos acrescentar mais um conceito. Vamos lá. Então, aqui a definição, né, de relacionamento ternário, o exemplo do relacionamento ternário no modelo conceitual, no modelo lógico, como isso ficaria no modelo físico, né, no Axis. Então, aqui, tá vendo? O relacionamento ternário no Axis, eu tenho, então, essa chave aqui que é de pessoa, essa chave aqui que é de computador, e essa chave aqui que é de projeto, certo? E essa tabela usa, né, que eu chamei de alocação. Agora, uma coisa chamada generalização, especialização ou herança. Aqui a definição, certo? Mas é o seguinte, imagina que esse funcionário, ele pode ser engenheiro ou ele pode ser médico, tá? Então, aqui, você diz, só que antes dele ser engenheiro, ele é um funcionário da empresa, né? Ou pessoa, como eu tinha colocado aqui. Então, só que aqui, ele sendo funcionário, ele tem o CPF, nome, cargo, tudo isso. Porém, se ele é engenheiro, ele vai ter o CREA, que é o código lá do engenheiro, né? O conselho, né? O conselho de categoria do engenheiro é o CREA. E se esse funcionário, se ele for médico, ele vai ter o CRM, que é o conselho de medicina, né? Então, eu digo que engenheiro e médico herda todas as características da entidade pessoa, por isso que eu chamo de herança, certo? Então, como que isso ficaria aqui no... Deixa eu diminuir um pouco o tamanho, que não tá cabendo aqui. Como que isso ficaria aqui nesse esqueminha aqui? Eu colocaria, tá vendo esse triângulo aqui, ó? Criar nova especialização. Isso pode ser chamado de generalização, especialização ou herança, tá? Então, aqui, ó, vou colocar ele aqui, certo? Vou colocar mais duas entidades aqui. E aí, eu faço a ligação, ó. Esse triângulo aqui com este e com este. Nossa, tá feio isso aqui. Peraí, deixa eu organizar melhor. Eu vou dar um zoom aqui, tá? Que é para ficar mais fácil de ver isso aqui. Ó. Vou dar um zoom aqui. Então, olha só. Nossa, tá ruim. Peraí. Eu gosto de organizar direito. Essa organização não importa muito, tá? É só efeito visual. Então, essa entidade aqui é a entidade engenheiro, e essa entidade aqui é a entidade médico, certo? Que ela herda todas as características, ou seja, todos os atributos da classe dependentes, porque o engenheiro, ele tem o código. Nossa, de dependente não, gente. Desculpa, eu errei aqui. É de funcionário, tá? Não é independente, não. Tô viajando aqui. Desculpa, pessoal, não é aqui. Peraí, deixa eu ver se... Eu só vou tirar daqui. Ela não é em relação a dependente, é em relação a funcionário, tá? O engenheiro é um funcionário, não um dependente. Então, aqui, eu vou colocar aqui. Eu vou ter que organizar melhor isso aqui. Tá meio confuso, né? Peraí. Vou colocar mais para cá. E aqui, ó, engenheiro e médico. E aqui eu vou colocar, então, o meu triângulo
Ele teria que estar virado, né? Tudo bem. Peraí, gente, eu vou fazer diferente. Eu vou fazer assim, ó. Isso aqui é só a organização, não importa muito, tá? Eu vou colocar assim, ó. Eu vou colocar assim, esse relacionamento, eu vou relacionar de novo. De funcionário com relacionar-se com um dependente. É só a ordem aqui, tá? Essa ordem, pessoal, é o de menos, tá? Pode ser na ordem que você quiser, desde que você entenda, né? Então, aqui, funcionário é 1,1, né? Dependente, e de funcionário para dependente 0,n. Beleza. Então, aqui, olha só. Engenheiro e médico, eles são herança de funcionário. Então, aqui eu ponho triângulo, porque o triângulo tem que estar assim, por isso que eu precisava acertar isso, tá? Então, olha só, funcionário para engenheiro, então, e para médico, certo? Então, o médico herda todas as características de funcionário, só que ele tem as características dele. E engenheiro, ele herda todas as características de funcionário, só que ele tem outras características que é diferente de médico, tá? Tranquilo a herança? Então, olha só, como que isso fica como que isso fica, então, no modelo lógico? Vai ficar da seguinte forma. Antes, eu vou colocar aqui um atributo para engenheiro. Então, aqui, o engenheiro, ele vai ter como atributo o CPF, né, que é para eu poder fazer a ligação dele com a entidade funcionário, que vai ser o atributo identificador, e o engenheiro vai ter o CREA, né, que é o conselho da categoria dele. E o médico, ele vai ter o CPF, que vai ser o atributo identificador, e ele vai ter o CRM, tá? Certo? Da seguinte forma, então, que a gente tem. Agora, vamos lá para o nosso modelo lógico. Então, olha só, eu já tive funcionário dependente, deixa eu colocar mais para cá. Agora eu vou colocar mais duas tabelas aqui, que é, deixa eu diminuir, bom, que é a tabela engenheiro, a tabela médico. A tabela engenheiro, ela vai ter o CPF, que no caso aqui é chave primária, e ela vai ter o CREA, que vai ser uma chave estrangeira, certo? Não, desculpa, disfarça, o CREA não é chave nenhuma. É só o CPF, que é chave primária, e na verdade vai ser chave estrangeira também, tá? De CPF aqui. E médico, então, médico vai ter o CPF, né, que é chave primária estrangeira, e vai ter o CRM, tá? Então, aqui, nesse caso, eu tenho que estar ligando CPF com CPF, né? E aqui, CPF com CPF. Opa, peraí, a forma como eu liguei aqui, ó, CPF com CPF. Dá para entender isso aqui, pessoal? Olha só como ficou grande. Tá tranquilo de entender?
Tranquilo? Pessoal, então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colar isso aqui para vocês. Então, ó, eu vou colar aqui como, então, o modelo conceitual da aula 6, que é a aula de hoje. Aqui como o modelo lógico. Modelo lógico, que é o modelo da aula de hoje. E aí eu vou deixar para vocês fazerem, então, esse modelo conceitual e lógico. E aqui na aba arquivos, pessoal, quem fizer, quem achar muito fácil, eu vou deixar aqui, eu acho que eu não coloquei, mas eu vou carregar agora. Vai ser esse arquivo aqui, controle de estoque no Access. Ele já existe aqui. Já tinha colocado disfarce. Esse aqui, ó, o controle de estoque no Access. Pessoal, essa atividade não é para me entregar, tá? Isso daqui é só para vocês praticarem o Access aqui, tá? Olha só que complexo que fica esse controle de estoque, tá? Então, eu vou deixar o tempo para vocês fazerem o modelo conceitual e o modelo lógico, tá? E aí, pessoal, tá complicando já, né? Eu vou parar a gravação, então, pessoal, que eu vou